Bom, o primeiro assunto que nós vamos tratar na disciplina é essa parte de dinâmica de máquinas. Então, antes da gente começar a falar sobre os elementos de máquinas, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a transmissão de energia dentro de um sistema, né, que vai lá fazer um trabalho, movimentar uma máquina. Então, vamos lá, começar falando sobre a dinâmica de máquinas. Então, primeira coisa, nós vamos ter que lembrar algumas definições que a gente aprendeu aí em física para trazer agora para a aplicação em engenharia. Deixa eu tirar a frente aqui. Para definirmos potência, a gente precisa lembrar primeiro a definição de trabalho. Então, como eu falei, nós vamos falar de transmissões. Então, de transmissão, o que é uma transmissão de uma máquina? É aquela parte onde eu vou avaliar a unidade motora, aquilo que está dando energia para a máquina, as peças que vão fazer a transmissão dessa energia, até chegar na parte de saída da máquina, que ela efetivamente faz o trabalho. Então, para poder falar de transmissões, né, nós vamos ter que voltar a entender um pouquinho o conceito de potência, mas trazendo agora o entendimento para os conceitos de engenharia. Então, vamos avaliar como a gente aprendeu os conceitos de potência, mas usando conceitos de física mesmo. Okay? Então, olha, trabalho é o resultado da força aplicada multiplicada pelo deslocamento. Então, isso aí foi o que você aprendeu em física. O que é trabalho? É uma força vezes um deslocamento. Então, tá lá, trabalho é a força vezes o deslocamento. Pelo menos em física, isso aí você aprendeu lá nos seus estudos de física. Vamos lembrar que o deslocamento é sempre a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Se o cara carregando as caixas desse uma volta, saísse desse ponto aqui, desse uma volta entre essas caixas e parasse aqui, na verdade o deslocamento dele é só a diferença entre o ponto inicial e o ponto final. Mas é isso, então, a definição de trabalho. Força vezes deslocamento. Agora, para entender potência. A potência é o trabalho efetuado em uma unidade de tempo. Por isso que falamos em trabalho. Para poder lembrar e entender o que é potência, nós tivemos que lembrar e entender o que é trabalho. Se trabalho é uma força vezes um deslocamento, a potência ela vai ser definida, então, por um trabalho, essa força vezes deslocamento, numa unidade de tempo. Então, se eu verificar uma unidade de tempo onde está sendo efetuado um trabalho, eu estou definindo a potência desse sistema. A potência também pode ser definida como a força aplicada pela velocidade. A força vezes a velocidade. Por que isso? Então, primeiro nós dissemos, potência é trabalho na unidade de tempo. Ou é a força vezes a velocidade. O que é velocidade? É um deslocamento, ΔS, na unidade de tempo. Então, ΔS sobre T. Se eu pegar força vezes deslocamento, dá trabalho. Trabalho na unidade de tempo, potência. Então, trabalho na unidade de tempo, potência. Aí temos lá, potência, trabalho na unidade de tempo. Ou força vezes velocidade, que é o que nós acabamos de mostrar. Então, naquela nossa figurinha, agora além da força do deslocamento, que é o trabalho, esse trabalho está sendo considerado uma unidade de tempo. Agora vamos lá, definir torque. Então nós definimos potência, lembramos trabalho, definimos potência. Agora vamos entender o que é torque. Momento torsor ou torque é definido como o produto da força F aplicada em relação a um determinado ponto pela distância que separa o ponto de aplicação dessa força ao ponto de giro. Está meio rebuscado aí, mas o que é então um momento torsor ou um torque? É uma força aplicada num raio de giro, a uma distância, num braço de distância. Então vamos lembrar que torque sempre está associado a movimento de giro. Também podemos definir o torque, vou tirar aqui. Também podemos definir o torque como uma energia de giro de uma peça ou sistema. Essa é uma definição não muito técnica, mas o torque ele pode ser definido como aquela energia que mantém um elemento em giro.
Vamos pensar num eixo. Um eixo está girando. O que mantém o giro daquele eixo, a energia que mantém o eixo girando é o torque. Tá? Se ele tiver mais torque, ele tem mais energia de giro. Se ele tiver menos torque, menos energia. Então, vamos lá. Então aí um desenho para ilustrar, né? Então é uma força aplicada num ponto de giro, numa distância, vai definir para a gente aí o torque. Agora vamos pensar em velocidade angular. A velocidade angular também pode ser definida como uma medida do deslocamento angular de um objeto em um movimento de giro. Então é um deslocamento angular numa unidade de tempo. Na engenharia usamos a velocidade angular para medir esse deslocamento angular em uma unidade de tempo. No chão de fábrica, a velocidade angular é conhecida como rotação. Normalmente a gente fala qual a rotação dessa broca, a rotação dessa peça, mas não é um termo técnico. O termo correto é velocidade angular. Então esse termo de rotação é no chão de fábrica. Então essa figura ilustra bem o que seria a velocidade angular. Eu tenho um deslocamento angular num giro em função de um determinado ponto. Esse deslocamento angular é feito numa unidade de tempo. Então isso é velocidade angular. E agora aqui, a velocidade angular é representada aí no giro de uma broca, de uma furadora. Então aquilo que você conhecia como rotação, agora em engenharia vai passar a se chamar velocidade angular. Como se relaciona então potência, torque e velocidade angular no sistema rotativo? É isso que vai interessar para a gente. Nós estamos estudando, na verdade, o sistema de transmissão na máquina. Então a gente precisa relacionar essa potência, torque e velocidade angular para ver como que a gente avalia essa energia. Tá. Então, olha lá. Eu tenho então aqui, um sistema. Eu tenho aqui uma gaiola girando aqui, Imagina que você tem uma gaiola girando, uma pessoa correndo lá dentro, como se fosse um ratinho, naquelas gaiolinhas. Então, a pessoa correndo lá é o sistema de potência. Se ele conseguir correr numa velocidade constante, ele vai criar um giro com uma velocidade angular constante. Então não é uma rotação, é uma velocidade angular constante. E isso vai gerar um torque em todo esse sistema. Agora vamos imaginar essa gaiola no movimento de giro a uma velocidade constante. Eu vou tentar agora, nós vamos fazer algumas considerações para poder tirar as equações que interessam para a gente em engenharia. Então, vamos imaginar aquela gaiola num movimento de giro constante, o cara está correndo lá dentro e a gaiola está girando numa velocidade angular constante. Tá? Então, vamos avaliar a primeira coisa a velocidade. Nós vamos avaliar a mesma gaiola em duas situações diferentes. Primeira coisa, vamos avaliar a velocidade dessa gaiola. Não a velocidade angular. Agora nós vamos avaliar a velocidade linear tangencial. Então, em física, a gente aprendeu que a velocidade linear tangencial ela é igual a... Velocidade tangencial vai ser igual a ômega-r. Então, sempre atrapalha. A velocidade linear tangencial dessa fórmula vai ser igual à frequência de giro, que é o ômega, vezes o raio de giro, que é o r. Então, a velocidade linear tangencial é a frequência de giro vezes o raio de giro do elemento. Então, aqui, a velocidade linear tangencial está representada aqui embaixo, nessa setinha. O ômega é a frequência de giro, na verdade é a velocidade angular. E o raio é o raio do elemento que está girando. Tá aqui. Agora, vamos imaginar essa mesma gaiola analisando com a velocidade essa mesma gaiola que está numa velocidade constante, nós vamos avaliar o torque agora, não a velocidade. Então como é que funciona? Agora nós vamos avaliar o torque. Em física nós aprendemos que torque é igual momento torsor é uma força tangencial vezes um raio de giro. Lembra o torque? Se eu tiver uma força tangencial aqui, numa determinada distância de raio, quando eu aplico essa força tangencial, multiplicado por esse raio de giro, eu tenho o torque. Tá? Essa é a definição que nós temos de torque. Agora,
nós tiramos duas equações. E se eu isolar o raio nessas duas equações? Ele aparece nas duas, né? Ó. Então vamos ver. Na primeira equação, a gente tinha que a velocidade tangencial era o ômega vezes o raio. Se eu isolar o raio, o que eu faço? Eu passo o ômega aqui para baixo, então o raio vai ser a velocidade tangencial sobre o ômega. No caso do momento torsor, era a força tangencial vezes o raio. Se eu for isolar o raio, então vai ficar momento torsor, a força tangencial vem aqui para baixo, então o raio vai ser igual ao momento torsor sobre a força tangencial. O raio é igual a isso, o raio é igual a isso. Então eu posso dizer que essa parte da equação é igual a essa. Eu vou cortar o raio nessa simulação que eu estou fazendo. Então, ó, está colocado aqui. Podemos cancelar o raio nas duas equações. Então, como é que fica? Vou dizer para cá. Como o raio é o mesmo, nós igualamos as duas equações. Então, nós tiramos o raio, velocidade tangencial sobre a frequência de giro vai ser igual a momento torsor sobre força tangencial. Agora eu vou isolar o momento torsor. Então, ó, o momento torsor que estava naquela equação, ele estava com a força tangencial para baixo, eu isolei ele e passei para cá, ficou força tangencial vezes a velocidade tangencial sobre o ômega. Força vezes velocidade, o que nós acabamos de aprender? Que era potência. Então, a força vezes a velocidade vai ser a nossa potência. Então, ao invés de força e velocidade, eu vou trocar. Nosso momento torsor vai ser potência sobre frequência de giro. Aí vem, seguindo aqui a instrução. Em engenharia, frequência de giro é o mesmo que velocidade angular, que no chão de fábrica é conhecido como rotação, já falamos disso. Então, ó, o meu momento torsor, que era a potência sobre a frequência de giro, agora vai ser momento torsor é potência sobre a velocidade angular. E aqui em cima. Então, momento torsor vai ser igual a potência sobre velocidade angular. Isso aqui é conceitual. Isso aqui é um conceito. Tá? Não tem unidades, não tem nada. Mas eu estou dizendo que o torque, o momento torsor, ele vai ser igual a potência sobre a velocidade angular. Isso nos dá uma orientação. Ó. O momento torsor ele é diretamente proporcional ao torque. Desculpa. O momento torsor ele é diretamente proporcional à potência. A potência e momento torsor. Se eu aumentar a potência, aumenta o torque, diretamente proporcional. Diferente da velocidade angular. A velocidade angular ela é inversamente proporcional ao torque. Então, se eu diminuir a velocidade angular, eu aumento o torque com a mesma potência. Isso aqui nós vamos ver lá na frente, que é chamado de vantagem mecânica. Tá? Mas o conceito da equação que nós tiramos é esse. O momento torsor é potência sobre velocidade angular. Em engenharia, nós vamos ter que relacionar as unidades de grandeza. Nós vamos ter que colocar isso de modo operacional. Então, como é que eu faço? Aquela relação momento torsor é potência sobre velocidade angular, eu vou ter que colocar aqui uma constante para poder equiparar as unidades. Então, aqui, ó, momento torsor é potência sobre velocidade angular. Só que aquele casinho agora vai ser uma constante, que ele vai relacionar as unidades do momento torsor, da potência e da velocidade angular. Unidades muito utilizadas em projetos. Vocês vão ver muito essa fórmula aqui, ó. Momento torsor, onde a constante é 71.620. Que essa constante faz que equiparação de unidades? Eu vou ter um momento torsor em quilograma-força vezes centímetro. Aí você fala, mas isso aí não é unidade do sistema internacional. Mas é uma unidade muito utilizada na área de projeto de engenharia mecânica. Então, se eu usar o momento torsor em quilograma-força vezes centímetro, eu vou poder utilizar uma potência em cavalos. Cavalo? Mas não é watt? Não, nós estamos falando em unidades usuais. Lembra que a potência do seu carro é dada em cavalos, não em watts. Né? A gente tem que usar os motores que estão aí no mercado, eles têm catálogo, tudo em watts, né? Mas a grande utilização, a grande unidade, a forma usual de tratar esses elementos vai ser nessas unidades mais usuais, que não são, às vezes, aquelas do sistema internacional. E no caso da velocidade angular, RPM. Então, ó, gravem essa fórmula.
71.620, ele cria a relação do momento torsor com potência e velocidade angular nessas unidades. Vai interessar muito para a gente. Tá? Aqui eu mostro as equações que aparecem na minha apresentação, tá? De potência, de momento torsor, aqui no finalzinho, eu vou deixar isso para vocês imprimirem, e aqui uma folhinha com a conversão de unidades. Então esse é o primeiro, a primeira parte do nosso conteúdo.